Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Tem algum tempo que a gente não grava, né? Mas estamos aqui hoje para refletir na palavra, né? Hoje, no culto, nós tivemos uma mensagem muito bonita pregada pelo pastor Newton. Um abraço, pastor Newton. Então, nós vamos comentar um pouco sobre essa palavra. É sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Jesus foi convidado para um banquete. Um fariseu tinha convidado. Isso é uma grande honra. Só que Jesus até então estava sendo assim um pouco maltratado naquele banquete, dentro do costume judaico. Num dado momento, uma mulher entrou naquela casa. Os judeus se assentavam numa mesa baixa, não é como a nossa mesa hoje. E as pessoas sentavam e colocavam os pés para trás. E aquela mulher ungiu os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. E naquela hora o fariseu se decepcionou. Ele disse assim: gastei minha carne e meu churrasco à toa. Esse homem não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que a mulher que está ungindo ele é pecadora. E Jesus vira para ele e fala assim: Simão, eu quero te perguntar uma coisa. Ele falou: pode perguntar, mestre. E Jesus começa a falar para ele que um homem ele devia dinheiro. Duas pessoas deviam dinheiro a um homem. Um devia 500 dinheiros, outro devia 50. E aqueles dois homens não tinham como pagar. Mas aquele banqueiro foi e perdoou os dois. E ele pergunta qual dos dois ele o amaria mais. Ele disse assim: eu suponho que aquele que mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não para de me ungir os pés, de me beijar os pés, de enxugar com os cabelos, e você não me deu ósculo quando eu cheguei. Você não me recebeu de forma digna. Veja bem, o costume do judeu, quando convida alguém, o judeu não come com qualquer um, não. Não tem esse negócio de assentar à mesa e comer com qualquer um. O convidado de honra, quando ele chega na casa, o judeu unge os cabelos dele com óleo, passa no cabelo. Um servo lava os pés daquele convidado e depois o dono da casa dá um beijo no rosto daquela pessoa dizendo: você é bem-vindo neste lugar. É assim que um judeu recebe uma pessoa em casa, na maneira antiga. E aquele homem não tinha feito isso com Jesus. Ele não recebeu Jesus como um convidado de honra. E depois ainda estava duvidando se realmente Jesus era profeta, porque ele deveria saber que aquela mulher é pecadora, não podia ungir os pés de Jesus, afinal de contas ela era uma pecadora. Você está vendo só como que nós somos para julgar as pessoas? É terrível, né? Mas eu quero que você faça uma análise comigo muito interessante. Um devia 500 dinheiros e outro devia 50. Aquele fariseu julgou assim: o homem que devia 500 vai ser mais grato ao banqueiro por ter sido perdoado do que o homem que devia 50. A quem muito se perdoa, muito se ama. Você acha que é assim? Bom, talvez eu estou falando com pessoas aqui que devam ao banco. E você deve estar pensando, se eu dever ao banco, o nome vai para o SPC, eu não estou nem aí, o nome fica em protesto. Mas antigamente não era assim. O banqueiro entrava na casa e falava assim: eu vim cobrar a dívida. Era lei. Ele falava: senhor, eu não tenho como pagar. Quem é aquele menino ali? Aquele ali é o meu primogênito. Então eu vou levar ele como escravo. Pensou que coisa terrível? Você perder um filho por causa das suas dívidas? Aí você pensa assim: eu não deixaria levar meu filho, eu me entregaria como escravo, mas o meu filho não me deixaria levar. Se a pessoa se entregasse como escravo, a esposa dele ficaria sem sustento. E como viver naquela época? Ou prostituindo ou mendigando. Que humilhação! Que humilhação! Ter que aceitar como o pior, o melhor dos piores, você entregar o seu filho para ser escravo, para que a sua casa ainda seja preservada por causa de uma dívida. Agora você imagine se esse banqueiro entra nessa casa e diz assim: você não tem como me pagar,
e eu vim aqui dizer que você está perdoado. Qual seria o seu nível de gratidão se uma pessoa te perdoasse muito? Sabe, você devia algo que você não poderia pagar. Você vai perder o seu filho, ele vai ser levado como escravo. E aquela pessoa vira e fala: você está perdoado. Você amaria essa pessoa? Eu acredito que sim. Se você devesse, mas pudesse pagar, você parcelaria a dívida, você pagaria a dívida parcelado, ainda falaria assim: unha de fome, ele me cobrou até o último tostão, mas eu paguei, parcelado, mas eu paguei, agora aquele mão de vaca, não devo mais nada a ele. Não é assim? Mas se você devesse muito, 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 de forma que você não poderia pagar, e essa pessoa te perdoasse, você amaria muito essa pessoa, não amaria? Deixa eu te falar. Você deve muito, 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 muito a Deus Pai. Muito. Tanto que você não poderia pagar. E o preço da sua dívida seria você ser levado para a escravidão, para Satanás, para o inferno, para o diabo. Mas Deus te perdoou. Ele enviou seu Filho para que você fosse perdoado. O problema é que você só é grato a alguém quando você tem consciência da dívida que foi perdoada. Você está me entendendo? Eu teci para você uma história de um homem que devia muito, seu filho seria vendido como escravo. Você se sensibilizou e você percebeu: nosso Deus, se eu tivesse na pele desse homem, eu seria muito grato. Mas o problema é que hoje as pessoas têm uma dívida de pecado e não têm consciência que devem. Então, se você perdoar esta pessoa, ela não vai ser grata. Se Deus perdoar esta pessoa, ela não vai ser grata, porque ela não tem consciência que deve. Perceba, a conversão começa quando você tem consciência de que deve a Deus e que você não vai conseguir pagar. Aí começa o processo de conversão. E dentro deste conceito, se você é perdoado, você ama ao Deus que te perdoou. Você está entendendo? A minha mãe contava uma história que o meu avô foi se confessar. E o padre perguntou para ele qual eram os pecados dele. Ele falou assim: padre, eu não tenho pecado nenhum não. Eu vou da casa para o serviço, serviço para casa, eu bebo minhas pingas aí, mas não devo nada a ninguém. Não tem pecado não. Percebe a posição do meu avô? Ele não se considerava pecador. E existem muitas pessoas hoje na Terra que não têm noção do pecado que carregam. Aí eu pergunto: como se iniciar nessas vidas o processo de perdão? O processo de salvação, o processo de perdão começa quando você reconhece que tem uma dívida e você não tem como pagar. E você precisa de perdão. Como esse homem, seu filho seria vendido como escravo. E no momento que você recebe o perdão, você faz como esta mulher adúltera. Ela chorava aos pés de Jesus, ela ungia os pés de Jesus, ela beijava os pés de Jesus. Por quê? Porque ela tinha sido perdoada. Há quem diga, diz a tradição, que esta mulher é aquela mesma que foi salva do apedrejamento. E ela foi lá e ungiu os pés de Jesus como forma de gratidão. Você sabia disso? Há quem diga que é a mesma mulher. Pois é. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e precisamos ser gratos a Deus, porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Fique bem e fique com Deus.